Hoje o nosso bate-papo é a respeito do filme O Irlandês. Mas antes de mais nada, como já é de costume aqui nesse canal, vamos a uma rápida premissa, até mesmo para aqueles que ainda não estão por dentro do que se trata a história, se inteirarem e logo em seguida eu volto com os comentários. Conhecido como O Irlandês, Frank Sheeran, aqui interpretado por Robert De Niro, é um veterano de guerra cheio de condecorações, que concilia a vida de caminhoneiro com a de assassino de aluguel. Meio aos contatos do mundo do crime, o colocam como um líder sindical. Muito em breve, ele se tornará o principal suspeito quando o mais famoso ex-presidente dessa associação desaparece misteriosamente. O filme encontra-se no catálogo da Netflix e é dirigido por Martin Scorsese. No elenco, além do próprio De Niro, como dissemos ainda há pouco, ainda segue com os blockbusters Al Pacino e Joe Pesci. Bom, antes de eu começar a falar propriamente dito a respeito do filme, eu tenho que dizer que, na minha opinião, em Hollywood hoje existem apenas dois diretores que conseguem imprimir o seu verdadeiro DNA em seus filmes, seja no quesito roteiro, direção, escolha de fotografia e algumas outras características bem peculiares. Esses dois são ninguém mais que ninguém menos que Quentin Tarantino e Martin Scorsese. Esse sim que é o que interessa neste vídeo de hoje. Afinal de contas, o irlandês, como eu disse ainda há pouco para vocês, é dirigido por ele. Não se bastasse tudo isso, o verdadeiro DNA de Scorsese que nós vemos ao longo do filme, nós temos aí Robert De Niro voltando a contracenar com um companheiro das antigas, ou seja, Al Pacino. E é muito, mas é muito legal ver esses caras juntos de novo depois de tantos e tantos anos, onde já passaram aí pela própria batuta do Scorsese. O irlandês, além de uma história muito bem escolhida, que é derivada de um livro, ele é muito bem montado no quesito de roteiro. A história muito fácil de se entender, e quando você tem atores blockbusters deste nível que eu acabei de dizer para vocês, a coisa fica ainda mais agradável de se assistir. Ele tem apenas uma pequena coisinha que eu não gostei. Achei muito longo. 3 horas e meia de filme. Eu acho que, mesmo sendo uma das características do Scorsese de fazer filmes longos, principalmente por ter sido um filme para streaming, podia ter dado uma abreviada. Eu tive que assistir em 3 partes, dividi como se fosse um seriado. Além do roteiro muito bem montado, nós percebemos que o Scorsese ele tem uma preocupação nesse filme de dar uma leveza dentro da história. Você vê um Robert De Niro à vontade dentro do papel, em todos os aspectos, onde ele consegue passar aquela verdadeira identidade do personagem que ele acaba incorporando. Existem muitos rumores, inclusive, de que Robert De Niro, através desse papel, é um fortíssimo candidato ao Oscar no próximo ano de 2020, ao lado do próprio Joaquin Phoenix, que muita gente já está clamando por sua interpretação em O Coringa. Outro ponto que me chamou muita atenção em O Irlandês é que, além da assinatura clássica do Scorsese, eu percebo que ele consegue, além de manter aquela linha tradicional de direção dele, em alguns momentos ele busca um subterfúgio, um escape, propriamente dito, para essa nova fase de sua carreira, principalmente para adaptação de filmes para o streaming. Ou seja, é deixar um pouco aquela linha um pouco mais dramática que ele tem para dar lugar a esse lado um pouco mais leve,
como eu destaquei ainda há pouco. E isso eu acredito que é plenamente necessário dos dias de hoje. Afinal de contas, quem cresceu assistindo Scorsese tem já essa visão, mas é necessário também mudar para essa nova geração por aí está vendo o cinema de uma outra forma. O quanto mais eu tenho que dizer para vocês que vale muito a pena, é um filme muito bom, tecnicamente ele é perfeito, certo? Muita gente está dizendo que é o melhor filme do ano, talvez seja assim, nesse quesito que eu acabei de dizer para vocês. Se você pesar ele em termos de roteiro, fotografia, atuação e principalmente entrosamento dos atores, eu creio que deve ter sido muito fácil para ele ter dirigido esses caras, porque é os caras que sempre trabalharam com ele e além de tudo veteranos, certo? Então eu acho que o Scorsese ele dirigiu esse filme mais no olhar do que propriamente dito numa questão de corpo a corpo, numa questão de estar ali dentro da cena e mostrando para os caras o que eles tinham que fazer. Ele deve ter dado um roteiro e falando, ó, De Niro, o seu papel é esse, Al Pacino, esse daqui é o teu, Joe Pesci, esse daqui é o teu papel, e ele acho que só ia fazendo assim, ó, para lá, para cá, certo? Porque, de fato, quando você junta todos esses ingredientes e a bagagem de todos esses caras que tem por trás, deve ter transcorrido como faca quente e manteiga, até ter o produto final maravilhoso, que é esse que eu destaquei há pouco para vocês, na minha opinião, perfeito numa sincronia de roteiro, fotografia, atuação e principalmente o desenrolar da história, culminando com a parte final, é claro, que é a montagem do filme. Então eu recomendo para vocês que gostam de cinema, de uma boa história acima de tudo, que assistam aí, mesmo com as suas 3 horas e 29, 3 horas e meia de filme. Se não aguentar assistir de uma vez só, faz que nem eu. Dá uma partilhada aí, prepara pelo menos uns 5 baldes de pipoca com muito refrigerante para que vocês possam assistir à vontade O Irlandês. É isso aí, meus amigos. Eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje. No entanto, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e participar nos comentários. E para receber nossas novidades, acione a campanha de notificações, que está ali, bem ao lado do botão de inscritos. Um grande abraço e até breve!